Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e sou graduado também em História. Na videoaula de hoje eu gostaria de comentar com vocês um autor bastante interessante e bastante requisitado aí no mundo acadêmico. É um autor um tanto complexo, mas é um autor que eu acredito que vale a pena a gente tentar explorar ele, né? Então, na videoaula de hoje eu gostaria de comentar com vocês ninguém menos e ninguém mais que o filósofo Hegel. Hegel, para quem quer saber a trajetória intelectual dele, né? Hegel estudou filosofia e teologia, conheceu um aluno que se tornou seu amigo futuramente, que foi o Schelling, né? Ele tinha uma série de críticas à religião ortodoxa, que ao olhar dele acabava inibindo o ser humano, o homem, de desenvolver a sua condição em harmonia, né? Quando seu pai morreu, ele recebeu uma herança, e então ele foi para a universidade juntamente com Schelling. Schelling ficou famoso antes de Hegel, tá, gente? Até depois, quando Hegel ele fica famoso com a publicação de suas obras, Schelling o acusa de que ele havia roubado as ideias do amigo, né? Ele também escreve um panfleto contrastando a diferença entre a filosofia de Fichte, né, e de Schelling, apontando que a filosofia de Schelling ela é superior em todos os quesitos. Então, basicamente, a vida de Hegel é essa, né? Ele assume, então, trabalha em um jornal juntamente com Schelling, depois ele se torna o diretor de um jornal. Aos 41 anos, então, Hegel se casa dentro de uma família tradicional de Nuremberg, vive feliz, tem 2 filhos com a esposa, né? Enfim. Depois, no final da vida, né, ele é convidado para dar aula na Universidade de Berlim. E aí ele vai para a Universidade de Berlim. Esse período final foi, sob todos os pontos de vista, o clímax, né, da vida de Hegel. Ele escreveu e publicou Filosofia do Direito, deu aulas sobre filosofia da história, filosofia da religião, estética, história da filosofia, uma série de coisas. E ele era bem requisitado, né? Até a gente tem essa brincadeira aí de que Schopenhauer tinha uma aversão ao Hegel, porque as aulas do Hegel elas eram lotadas e a do Schopenhauer elas eram vazias, né? Eu não lembro se é Schopenhauer ou é Kant que tem essa restrição aí com Hegel. Mas uma declaração de um dos alunos dele, que é interessante, é que assim, de início, o aluno dele falando sobre ele, eu não conseguia me orientar, tanto no que se refere ao seu modo de falar, como a concatenação de seu raciocínio. Exausto, taciturno, ele se sentava ali como se houvesse desmoronado por dentro. Sua cabeça se inclinava para baixo, e enquanto falava ficava virando as páginas, revirando seus cadernos de anotações para frente, para trás, para cima, para baixo. Ele estava constantemente tossindo, pigarreando, o que interrompia toda a sua fluência da fala, né? Cada frase ficava isolada e saía com dificuldade, entrecortada e confusa. A eloquência que flui suavemente pressupõe que o orador tem o assunto resolvido dentro de si e fora, né, de si, e que sabe de cor aquele assunto. É isso que é a eloquência para o aluno. Este homem, o Hegel, porém, tinha de desenterrar os mais poderosos pensamentos do solo mais profundo. Seria inconcebível uma representação mais vívida dessas dificuldades e deste imenso embaraço do que aquela que era manifestada
na maneira como ele falava. Então era alguém que realmente pensava para falar. E se a gente for olhar o texto do Hegel, é realmente alguém que pensa para escrever, né? Escreve de uma maneira um tanto difícil, né? Então, Hegel nasce em 1770 e morre em 1832. Foi uma perda terrível para a universidade dele, né? Onde ele dava aula. O que eu queria basicamente dizer, né? Hegel, ele tinha 19 anos quando eclodiu a Revolução Francesa, que tem como marco a queda da Bastilha, né? Que para ele foi taxada como uma queda gloriosa. Para ele via aquele momento da Revolução Francesa como algo benéfico, algo estava acontecendo na história, o espírito estava se desenvolvendo na história. A Alemanha da época de Hegel era formada por mais de 300 estados, ducados e cidades livres. Era conhecida naquele momento como o Sacro Império Romano Germânico, governado por Francisco I. E aí o autor, para quem quer saber a obra que eu estou usando e que eu estou comentando, é essa obra do Peter Singer. Ok? É um comentário do Peter Singer a respeito do Hegel, porque eu ainda tenho muita timidez em tentar entrar diretamente na obra do Hegel, sabe? Às vezes que eu tentei ler foram bem difíceis assim para extrair alguma coisa, então eu pretendo começar com algum tipo de comentário para ficar mais leve um pouco o processo. Então o Peter Singer vai dizer o seguinte: seria de esperar que Hegel houvesse voltado sua simpatia para a Alemanha, certo? Porque a Alemanha havia sido tomada pela França, vencida pela França, né? Então derrotada. Mas uma carta que ele escreveu no dia seguinte da Batalha de Iena, que foi a conquista da França em relação à Prússia, mostra somente a admiração por Napoleão. Ele diz: eu vi o imperador, essa alma do mundo, percorrendo a cidade para inspecionar suas tropas. É realmente uma emoção maravilhosa ver tal homem. Um homem que, concentrado numa questão particular aqui, sentado sobre um cavalo, alcança o mundo e domina esse mundo. Então, além do contexto biográfico e histórico de Hegel, eu acho que nessa introdução é necessário a gente fazer o apontamento do contexto filosófico que está sendo produzido na época, o que está em voga na época, né? Então, a filosofia que está em voga na época de Hegel é o romantismo. Autores como Goethe, Schiller, né? Schleiermacher, são autores que têm expressão, que têm voz, que têm fala no contexto da filosofia. Apesar de muitas contradições entre o Hegel e o romantismo, nós não podemos negar que é uma fonte da onde ele bebe, sim, que é um lugar de fala de onde ele parte também. Mas, se nós formos colocar para ficar didaticamente onde é que a filosofia de Hegel ela está batendo, onde ela está tendo seu contraponto, a que tipo de filosofia ele está enfrentando, é a filosofia hegeliana, né? Então, e essa parte da filosofia entre Hegel e Kant eu gostaria de deixar para um próximo vídeo. Então esse vídeo ele serve basicamente para uma introdução do assunto, para a gente ver parcialmente a biografia de Hegel, o contexto geográfico, político, né, histórico ao qual ele está vivendo, o contexto da filosofia, o que está sendo produzido, o que tem voz. É basicamente isso, é apenas uma introdução para nós então pensarmos a respeito do pensamento de Hegel. Ok, galerinha do Pincelada do Saber, não deixem de ir para o próximo vídeo, porque o próximo vídeo certamente é mais interessante e mais necessário que esse. Até o próximo Pincelada do Saber, é hora de dar tchau!